noite. Hoje nós vamos falar sobre Limite, um filme de Mário Peixoto. Eu cheguei a citar ele no último vídeo, né, para poder falar sobre os grandes momentos do cinema brasileiro. E bom, Limite ele é um filme de 1931. Ele é um filme considerado experimental, do gênero experimental e drama. E é um filme que foi muito revolucionário para a época, porque ele conquistou grandes premiações. Mas o mais interessante desse filme é a forma como ele foi feito. De fato, para a época, a estrutura desse filme ele é bem diferente. Bom, Limite, ele é um filme mudo, né? E ele ainda é preto e branco. Eu vou colocar um trecho dele aqui só para vocês terem uma ideia, mas ele é um filme que ele conta a história de três personagens que inicialmente você vai ver eles dentro de um barco bem pequeno em alto mar. E ele questiona essa questão que a gente tem sobre liberdade e os limites que são impostos. Porque a conclusão que, né, pelo menos assim, a grande maioria das pessoas chegam, e pelo menos eu cheguei também quando eu vi o filme, é que eles estão perdidos naquela imensidão. Eles não podiam estar mais livres, mas eles também não podiam estar mais presos, porque eles estão perdidos em alto mar, não sabem para onde ir, não sabem como sair dali. Tá para chegar uma tempestade e eles estão presos ali. Então, eles estão livres, teoricamente, mas eles estão completamente presos. E aí, o filme, ele é experimental e é revolucionário para a época, porque imagina só, um filme mudo que se passa em alto mar, que a história é contada pelas lembranças dos personagens e que você meio que vai entendendo ali como a história se encaixa, e que é um filme que tenta te causar um impacto pra gente se questionar mesmo sobre o que a gente entende como limite e liberdade. E, bom, a história se passa contando, né, é contada por esses três personagens. Eu vou colocar um trechinho do filme só pra vocês terem uma noção, e aí a gente continua o papo, tá? Bom, como vocês viram, Limite ele é um filme mudo, né? Ele, na verdade, ele foi filmado na transição do cinema mudo para o cinema sonoro, mas ele é um filme mudo, porém, que vai te dando indícios. Tem, por exemplo, na cena da fuga da prisão, tem o indício, né, da fuga de uma das personagens, tudo mais, e tem toda a trilha sonora para poder trazer aquele impacto para o filme. Bom, o filme Limite, ele foi filmado, ele foi gravado no município de Magaratiba, no Rio de Janeiro, na fazenda de Santa Justina, de Victor de Souza Breves, que era um parente do Mário Peixoto. Esse foi o único filme filmado, dirigido, né, e roteirizado, escrito pelo Mário Peixoto. Esse filme ele foi lançado no dia 15 de maio de 1931 e ele foi o lançamento dele foi no cineclube do Charles Chaplin e foi em homenagem a ele. Tanto é que a cena da prisão ela faz um paralelo com uma cena do filme O Aventureiro ou The Adventure do Charles Chaplin
em que o nome assim, da cena mais ou menos é o Carlito se encrenca na cova. E aí foi um paralelo, que ficou bem interessante, né? O interessante desse filme é que na época em que ele foi lançado, ele foi super criticado. Teve até um quebra-pau lá no meio da exibição, porque um filme que ele questiona, né, a questão da devastidão assim humana mesmo, da condição humana, o tudo que eles fizeram e aonde que eles foram parar. Não houve, como que eu posso dizer, não houve uma redenção para eles. Se a gente prestar atenção na história, conta a história de um homem e uma mulher que o destino deles acabam se encontrando após cada um fugir. Uma das mulheres, né, a que resiste até o final, tenta, fica remando, tenta buscar uma saída. Ela estava presa e com a ajuda do carcereiro ela consegue fugir e depois ela foge do próprio carcereiro, ela nem se importa e acaba parando no barco. O outro homem, olha eu dando spoiler, mas depois vocês assistam, que é interessante a experiência. O outro homem, ele. O outro homem não, né? Um homem, porque é um só. O homem, ele se envolveu com uma mulher casada, ele era viúvo. E aí, no enterro da mulher, ele descobre que ela era leprosa. O marido dela, o marido, né, o corno, conta pro amante que ela era leprosa. E aí ele tá fugindo também dessa situação e ele descobre que, poxa, ele estava apaixonado pela mulher, a mulher morre, e além de descobrir que a mulher morreu, a mulher ainda tinha lepra. Ou seja, ele também tá infectado. Então acaba que pra ele não tem saída mesmo. Ele tá no limite, né, da condição humana dele. Ele tá doente, corre o risco de estar doente e tá perdido à deriva e não tem saída pra ele. E a outra mulher, ela tá num casamento infeliz com um pianista e ele é alcoólatra. E todas as vezes que você percebe o close que a câmera dá, ela tá sempre olhando o mar, aquela vastidão. É como se ela sentisse liberdade naquilo que ela tá vendo. Porém, acaba que ela vai, né? Ela foge, porque ela sempre quis ir. Né, o filme demonstra que ela sempre quis viajar de barco, de navio, enfim. E aí, quando ela tem essa possibilidade, ela não podia estar mais presa. Então, é muito interessante esse paralelo, né, que o filme faz, esse questionamento. Bom, então, na época que ele foi lançado, as pessoas não gostaram. Em 1959, o filme ele deu sinais de deterioração. E aí, dois cineastas, que foi o Plínio Sucíquide e o Saulo Pereira de Mello, eles tentaram recuperar o filme, eles recuperaram o filme. E em 1900, porém, o filme só voltou a ser exibido em 1979. E aí, na década de 70, ele teve mais sucesso. Hoje, atualmente, né, em 2015, a Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, eles consideram o Limite o melhor filme de todas as épocas. Na lista de 100 melhores filmes, ele é o primeiro. Então, assim, hoje ele é um filme que ele tem uma enorme relevância para o nosso cinema. Porém, na época, ele foi muito criticado, porque era uma coisa que foge da realidade da época. Naquela época, as pessoas já estavam super surpresas, de tipo assim, poxa, eu vou pro cinema. Elas queriam, provavelmente, né, coisas mais encaixadinhas. E filmes experimentais são filmes que tiram a gente da nossa caixinha, né, que fazem a gente questionar, que fazem a gente ter que pensar para além daquilo. Então foi um filme muito criticado, mas é um filme que é extremamente importante para a história do cinema brasileiro. Então é isso, eu deixei um trechinho do filme e depois se vocês tiverem interesse, né, assistam, eu acho que vocês vão curtir. Assim, né, eu espero que vocês curtam, é um filme mais, assim, né, tem gente que não gosta tanto. Eu, particularmente, quando eu vi da primeira vez, eu vi na faculdade, me causou um certo incômodo, mas hoje eu vejo o quanto que ele é relevante, o quanto que ele é importante pra gente. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deem like, curtam, fala pra gente o que vocês acharam, o que pode melhorar, pra gente poder tentar ajustar tudo aí, tá bom? Compartilhem esse vídeo, manda pra mãe, pra avó, pro tio, pro vizinho, pro colega. Dê o seu curte aqui, comenta e compartilha e se inscreva no canal. Obrigada. Até a próxima.